Vamos iniciar mais uma disciplina do curso de Automação Industrial do ETEC. A disciplina será Instrumentação Básica. O professor sou eu, Fabiano Pagliosa Branco, e nessa aula a gente vai fazer uma revisão dos processos industriais. Bom, para iniciar a gente tem a programação da disciplina. A gente vai ter 6 encontros presenciais. O 7º encontro será a prova e nós vamos ver no primeiro encontro uma revisão de processos industriais, que é essa aula de hoje. Na próxima semana a gente vai estudar sobre metrologia e unidades legais de medidas. Depois, características do sistema de medição. Então a gente vai estudar as características de cada sistema de medição. Os processos de medição, as teorias de propagação de erro. Depois a gente vai ver as classes de instrumentos, os tipos de sensores, as medidas elétricas e medidas mecânicas. Na última semana a gente vai ver os sistemas de controle, instrumentos de medida, uma introdução às válvulas de controle e condicionamento de sinais. E a última semana, revisão dos conteúdos e aplicação da prova. Bom, a avaliação será feita da seguinte forma. A gente tem, como tradicionalmente oferecido pelo ETEC, o questionário valendo até 2,5 pontos, né? Esse questionário é uma atividade online, que você vai acessar o AVA no Moodle, né, e vai responder durante a semana. Atividades presenciais, 1,5 ponto, isso aí é no polo, no encontro, né, no encontro presencial com o tutor. E a prova presencial, que vale até 6 pontos. Somando tudo, a gente tem aí os 10 pontos. O que eu queria destacar é o horário do chat, né? Então você tem esse contato, a oportunidade de conversar com o professor toda segunda-feira, das 8 às 9 horas da noite. Caso esse horário seja ruim, a gente pode negociar um novo horário em comum, ou então abrir uma exceção e durante uma semana específica a gente marca o encontro em outro horário que não seja esse. Caso alguém queira fazer isso, pode me contatar pelas mensagens ou pelo fórum. Bom, os objetivos dessa aula: relembrar os processos industriais, né, os tipos de processo, falar um pouquinho sobre o que é instrumentação industrial e especificamente sobre os instrumentos de medida. Bom, os tipos de processos eles podem ser separados em processos contínuos ou processos discretos, né? Então a gente tem aí a imagem, de uma destilaria, certo? Em que como resultado final eu vou obter álcool, né, a partir da cana de açúcar, e a gente pode pensar que a produção de álcool ela funciona como um processo contínuo, certo? Então eu vou ter um processo contínuo, continuamente eu vou ter um processo geralmente em larga escala, né, então um volume muito grande, uma vazão de combustível, álcool a cada segundo sendo produzido na destilaria. E o processo discreto, que é aquele processo abatelado, ou seja, uma quantidade é produzida a cada período de tempo. Tá? Então a gente tem ainda como exemplo a destilaria, só que nesse caso o produto não é o álcool, o etanol, né? É o vinho, certo? Então a gente tem o caldo da cana misturado ao fermento, né, para que ocorra a fermentação e essa fermentação resulte no álcool, que depois ele é separado da vinhaça, né? A vinhaça é separada do álcool por destilação. Mas esse processo de fermentação ele é um processo discreto, ele é feito abatelado, ou seja, uma mistura de caldo com o fermento vai ficar por horas, né, para que as bactérias ali dentro possam produzir o etanol, né, consumindo o açúcar, consumindo a glicose, e depois eu vou ter a separação. Então esse processo é feito abatelado. Bom, para a gente falar de instrumentação, a gente tem que pensar primeiro em sensores. Esses sensores vão medir grandezas físicas importantes, né? A gente tem os controladores, que são os elementos que vão receber os sinais desses sensores, e eu tenho os atuadores, que vão agir conforme o controlador ordena, baseado nas informações dos sensores, né? Então a gente pode imaginar os sensores do corpo humano. Por exemplo, né, a gente tem aí o tato, a visão, o olfato, que são sensores
com que a gente consegue perceber o nosso meio, o nosso entorno, certo? O nosso cérebro seria esse controlador, né? Ele recebe as informações desse sensor e atua. Então, por exemplo, no dia em que, na hora que você vai encostar numa panela e essa panela está muito quente, né? A sua mão funciona como um sensor, o seu corpo o seu cérebro vai identificar esse sinal que o sensor informa para o cérebro e vai atuar fazendo com que você retire a sua mão da panela quente, certo? Então essa seria a função da instrumentação no corpo humano, né? Pensando numa instrumentação industrial, a gente tem outras grandezas físicas que são medidas, não só a temperatura. Então a gente pode pensar na pressão, no nível de um reservatório, né? A vazão de quantos litros por segundo passa por uma certa tubulação, a temperatura que a gente já citou como exemplo, pH, etc. Como exemplo, a gente tem aqui, né, um processo em que eu tenho uma instrumentação, certo, e um sistema de controle, né? Nesse caso, o sistema de controle é executado por um operador. Então eu tenho um reservatório que enche um tanque. Então eu tenho a entrada do fluido, eu tenho um visor que o observador pode observar qual é o nível do reservatório e o sistema atuador, que é abrir ou fechar o registro para que a vazão se mantenha constante. Então eu tenho o sensor, que é a visão, né? Eu tenho o controlador, que é o operador, né? E tenho o atuador aqui como a válvula. Então esse seria uma forma simples de representar a instrumentação de um processo, né? Ou o controle de um processo, né? A instrumentação está mais ligada à visão aqui, que é o sensor. De forma análoga, eu poderia botar um sistema automatizado. Então eu teria um sensor de nível, certo? Teria um sistema controlador, por exemplo, um computador, né? Ou algum elemento mais específico, e um atuador que seria uma válvula pneumática ou elétrica aqui, que iria atuar na vazão de saída do reservatório. Bom, os instrumentos são elementos usados para medir variáveis de um processo ou um sistema, tão precisamente quanto necessário. Então a gente tem aí os instrumentos, como no caso anterior, a visão do operador, né? Tão precisamente quanto necessário. Então aí você vai ter a precisão do observador, que ele vai ver em quanto mais ou menos o nível varia, a fim de alcançar especificações do produto em composição, forma, cor ou acabamento. No caso, a especificação do produto seria o nível constante do reservatório. Bom, o instrumento ou o sistema de instrumentos pode ser mecânico, hidráulico, eletrônico, pneumático, elétrico ou alguma combinação destes, né? Então, naquele exemplo lá, eu posso imaginar um sistema eletrônico, né? Sistema hidráulico para medir vazão, um sistema mecânico que vai medir a pressão, por exemplo, num determinado ponto de uma tubulação, né? Um elétrico que pode medir tensão e corrente, por exemplo, de uma máquina, e etc. E como exemplo de instrumentação, a gente tem um instrumento mecânico que a gente usa para medir pressão, que é o manômetro de Bourdon, certo? Então, olha, no próximo slide a gente tem uma imagem de como funciona esse manômetro de Bourdon. Ele é composto de uma entrada de ar, né, ou do fluido que a gente quer medir a pressão. Então, geralmente, ele tem uma rosca. Essa rosca vai ser acoplada na tubulação em que eu quero medir a pressão, certo? Então, a gente pode fazer a analogia dessa entrada de ar como um detector, né, que é a posição que vai estar em contato com a grandeza ou a substância que eu quero medir. Esse tubo ele é conectado a um tubo de Bourdon, né? O tubo de Bourdon foi inventado por um francês cujo sobrenome era Bourdon, portanto, em homenagem a esse inventor, esse tubo ficou conhecido como tubo de Bourdon. Então o que acontece? Ele funciona como uma língua de sogra. Conforme a pressão interna dele aumenta, ele se deforma, né? Então ele sofre essa deformação. Então o tubo de Bourdon acontece isso. Quando a pressão interna ou a pressão na entrada do ar aumenta,
ele se deforma, produzindo um movimento. Esse movimento é pequeno, mas ele tem um sistema, um mecanismo de ampliação do sinal. Então ele funciona como um transdutor, né? O tubo de Bourdon transforma uma grandeza de pressão, uma grandeza física de pressão, em uma grandeza física de deslocamento, né? Então esse é o transdutor. E aí eu tenho o dispositivo de saída, que é o ponteiro que deflete conforme a pressão interna do tubo. Então aqui a gente tem um manômetro montado, né? Então é possível ver a faixa ou as escalas de pressão que ele indica, né? Ele é previamente calibrado e aí eu tenho a deflexão do ponteiro conforme a pressão interna no tubo de Bourdon. Aqui a gente tem uma animação que facilita a identificação de cada um dos mecanismos, né? Então, ó, por exemplo, quando ele se deflete no sentido horário, ó, o tubo de Bourdon está se dilatando, significa que a pressão interna está aumentando. O sistema mecânico aqui, ó, formado por essa cremalheira e essa engrenagem, produz um movimento no ponteiro. E eu tenho uma mola que faz ele retornar para a posição inicial quando o tubo é despressurizado. Então, basicamente, ele é formado por 3 dispositivos: o detector, o transdutor, né, que vai mudar a grandeza física. Essa grandeza física pode ser uma grandeza mecânica, como um deslocamento, ou pode ser uma grandeza eletrônica, elétrica, né? Pode ser um sinal de tensão, um sinal de corrente, por exemplo. E o dispositivo de saída, né, que é aquele que vai indicar a grandeza física medida. Então, basicamente, ele é formado por esses 3 elementos. Então, a instrumentação torna possível colocar a produção em massa sob controle e permite que se estabeleçam os limites do processo. Resumindo, a instrumentação é a ciência que desenvolve e aplica técnicas de medição, indicação, registro e controle de processos de fabricação, visando a otimização e eficiência desses processos. Bom, era o que eu tinha para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição no chat. Podem também me mandar mensagens ou deixar as dúvidas no fórum de dúvidas. Obrigado e até a próxima semana.